minha irmã, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, você que está entrando conosco, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero pedir licença para estar entrando na sua casa, aí onde você está, e também para juntos adorarmos o nosso Deus essa noite, conclamando mais uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus, a este culto que prestamos ao Senhor essa noite aqui juntos. Quero agradecer a sua presença, esperar os irmãos que estão entrando aí para vir junto conosco essa noite, na quinta-feira, do nosso culto de adoração ao nosso Deus. Então, uma boa noite, seja bem-vindo em nome de Jesus a esse tempo de oração, tempo de louvor, tempo de palavra de Deus para nós, amém? Que o Senhor aqueça o seu coração essa noite, que o Espírito Santo de Deus esteja com você, com todos os seus. Estaremos orando, estaremos aqui ministrando a presença de Deus na nossa vida, nesses momentos, nesse tempo. Que você esteja também aí onde você está, colocando a sua mente, o seu coração na presença de Deus. Como é bom podermos adorar o nosso Deus durante a semana. Temos dias corridos, tantos afazeres, tantas coisas para nos preocupar, mas que nós possamos estar sempre colocando a nossa vida diante do Senhor, e principalmente nos dias de culto e de oração, em que estamos juntos na presença do Senhor, porque o salmista fala como é bom e agradável estarem unidos os irmãos, amém? Ali está a presença de Deus, ali está o poder de Deus, ali está a bênção de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós essa noite, para aquecer o nosso coração, para nos dar ânimo, para nos abençoar em nome de Jesus. Então eu quero te pedir, você que já chegou aqui conosco, vamos orar nesse momento, pedindo a presença de Deus, pedindo a manifestação do Espírito sobre nós, amém? Para que Ele possa nos guiar durante esse tempo, esse culto de adoração, que Ele possa receber o que for falado aqui, for ministrado através também da sua vida, amém, amado? Vamos orar. Deus querido, obrigado, Senhor. Mais um dia, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa semana que o Senhor nos dá. Ó Deus, essa noite em que estamos juntos aqui, Senhor, eu e esses irmãos e irmãs assistindo junto comigo, Senhor, nesse momento. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família. Coloco o Senhor diante de Ti, Senhor, agora. Ó Senhor, para que o Senhor aquiete os corações, para que o Senhor ministre na nossa vida essa noite, uma palavra abençoada, uma palavra de poder, que o Senhor receba, Senhor, as orações, Senhor Jesus, receba, Senhor, também os cânticos que serão ministrados aqui mais tarde, que cada um vai estar cantando também junto conosco. Ó Pai, cuida da Tua igreja, abençoa, Senhor, a Tua igreja, nós pedimos. Pedimos, Senhor, uma bênção especial, Senhor, nessa quinta-feira. Que seja, Senhor, uma quinta-feira de poder, uma quinta-feira, Senhor, de presença de Deus. Aquele que está desanimado, que o Senhor toque, Senhor, agora. Anime, Senhor. Renove, Senhor, as forças, Senhor. Cura, Senhor, aquele que está enfermo. Ó, Senhor, venha, Senhor, sobre nós com Teu poder, Senhor. Nós clamamos e conclamamos a Tua presença nesses momentos junto conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus está aqui conosco. Amém, amado? Porque a palavra do Senhor diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está. E eu creio que mesmo através da internet, você aí comigo, nesse momento, quando você estiver assistindo, Deus está movendo também na sua vida e no seu coração, falando também ao seu coração, ministrando até você. E que a palavra de Deus chegue a você no momento oportuno que você está precisando ouvir essa palavra. Ainda nesse início do culto, queremos ler juntos com você o Salmo 28. Esteja abrindo aí na sua Bíblia, na sua casa. O Salmo 28 é súplicas e ações de graças, né? O Salmo de Davi, o rei Davi ali conclamando e adorando a Deus, dizendo que as coisas maravilhosas que Deus fez na vida dele. Ele fala aqui especificamente sobre clamor e sobre oração. Amém? Salmo 28 diz assim: a Ti clamo, ó Senhor, rocha minha.
Não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices, quando a te clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração têm perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhe conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem, e visto que não atendem para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se você está passando por algum momento, em que você está sem forças, o salmista fala, o Senhor é a minha força. Nós cremos num Deus que pode nos fortalecer, que pode nos dar força, nos abençoar. Você está passando por algum momento de aflição, ele diz que o meu coração confia no Senhor, porque ele foi socorrido. Então, Deus é o nosso socorro. Só há um Deus e só há uma palavra de salvação. É confiar no Senhor, Deus de todo o teu coração, e ele vai te estender a mão. Clame ao Senhor nessa noite, clame ao Senhor nesse momento, e ele vai atender a sua oração. Amém? E ele continua assim, com o meu cântico o louvarei. Aleluia. E esse momento nós vamos estar então entoando cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você, igreja, a estar cantando então os hinos a serem ministrados ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Fazem-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor.
ainda não entendo espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também, basta minha graça. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dai-me mais graça, Senhor, dai-me mais graça. Fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez, fazem-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor, vencedor em Cristo. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos de volta então para estarmos compartilhando a palavra do Senhor essa noite. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Estamos um tempinho com uma frente fria, virou um pouco o tempo, né? Estou um pouco com a garganta arranhando por causa de gripe, mas em nome de Jesus, compartilhando a palavra do Senhor para os irmãos aqui essa noite, amém? Eu queria compartilhar Neemias 2, de 1 a 8. Então, mesmo que você também esteja aí, né, com frio, aqueça-se, coloca um casaco, coloca uma coberta aí sobre você e vamos compartilhar em nome de Jesus aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Como é bom, né? Podemos cantar, poder louvar a Deus, poder dentro da sua casa estar clamando a presença do Senhor. Tantas pessoas que gostariam de estar louvando ao Senhor e não pode. Eu assino uma revista, chama Portas Abertas, que fala sobre missões em todo o país, em todo o Brasil e todo o mundo, na verdade, falando sobre os países, a classificação de perseguição, e tem alguns países que eles não podem ler a palavra de Deus, não tem uma Bíblia em casa, eles não têm acesso à igreja, são perseguidos, são igrejas queimadas, as famílias que se dizem cristãs são perseguidos, as filhas muitas vezes são presos, quem diz ser cristão. Então, para nós, nosso país é uma bênção, podemos ainda falar da palavra de Deus, compartilhar a palavra de Deus e ler a palavra do Senhor, amém? Então, aqueça mesmo agora, nesse frio, nessa frente fria, né? Aqueça o seu coração com a palavra de Deus essa noite para nós. E é uma palavra simples, que Deus falou algumas coisas específicas em Neemias, o profeta Neemias. Nós estamos falando sobre os profetas na escola dominical, e aqui convido você a estar conosco, né? Temos a turma dos jovens, dos juvenis e de adultos, e todos estamos falando sobre uma conversa com os profetas e entrando especificamente no estudo sobre a palavra, sobre da onde eles vêm, quem são os profetas, qual mensagem eles trouxeram, e analisando a palavra de Deus é muito importante. Então, Neemias, aqui nesse momento, ele está preso, né? Ele está preso, desculpa, e junto ao rei, nós vamos ler do capítulo 2, ele está ali no palácio, mas está pensando no povo de Deus, né? Então, Neemias 2, o verso 1 diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então, aqui fala que ele era o copeiro do rei Artaxerxes. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre.
como não me estaria triste o rosto, se a cidade aonde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei aparece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam-me passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Glória a Deus. Vamos repetir essa última frase. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Glória a Deus. Senhor, nós lemos a porção da tua palavra, Senhor, essa noite. E queremos te agradecer, porque sabemos que o Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor é vivo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor conhece o nosso coração. Aviva-nos, Senhor, essa noite. Dá-nos, Senhor, ministração, Senhor, do teu Espírito e a tua palavra possamos nos alimentar essa noite. Que eu seja apenas um canal, Senhor, para ministrar ao teu povo e que eles possam estar com o coração aberto para receber essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu quero falar não especificamente do texto de Neemias, nem do contexto em que ele vivia. Eu quero falar de algo que estava no coração de Neemias. Neemias aqui, como eu falei no início, só para você se situar, ele estava na fortaleza de Suzã com o rei Artaxerxes, Então, a cidade de Judá é saqueada, O rei entra, conquista a cidade, toma a cidade, destrói a cidade e leva cativo o povo. Dentre eles estava o profeta também, Neemias. E aqui Neemias começa a atender ao rei, a servir ao rei de perto. Ele é o copeiro, porque a gente sabe que ele é o copeiro, porque ele mesmo descreve aqui no texto que nós lemos, que ele dava, antes bebia e depois dava para o rei beber, porque o copeiro, na época, como os reis haviam muita briga, eles estavam expandindo muito o reino, havia muita guerra, então eles tinham medo de ser envenenado. Então, o copeiro, normalmente, havia uma pessoa exclusiva para provar a comida do rei antes que ele comesse ou bebesse alguma coisa. Caso tivesse algum veneno, quem morreria era o servo e não o rei. E aí eles tomariam todas as providências. Então, Neemias estava ali nessa situação perto do rei. Ou seja, ele tinha que ser uma pessoa de confiança do rei para estar próximo do rei. E aí, ao estar ali todo dia, o rei percebe que naquele tempo, naquele dia específico, ele estava entristecido. Então, como estava o coração de Neemias, Então, algumas considerações. Ele estava preso, ele era cativo, servia ao rei como escravo, mas o seu coração e os seus sentimentos estavam ligados à sua terra natal. Estava ligado lá em Judá, em Jerusalém, na sua terra, a Israel, de onde ele pertencia. Assim também somos nós. Nós estamos aqui nessa terra, estamos nesse mundo, mas o nosso coração pertence ao Senhor, amém? Nós não pertencemos a este mundo tenebroso, nós estamos aqui. Mas a nossa terra natal, a nossa terra que nós vamos voltar para lá, é a Jerusalém celestial. Então, nós temos que estar o tempo todo ligado, percebendo, em oração, com o coração
nas coisas de Deus para perceber, sermos sensíveis àquilo que Deus quer fazer e como Deus quer nos usar nesse tempo. Então aqui Neemias ele é usado por Deus num momento específico para voltar à sua terra e ajudar o povo a reconstruir a terra de Judá, o templo, a cidade especificamente, a cidade de Judá. Então, mais à frente, nos outros capítulos, nós vamos ver que ele retorna ali à cidade e começa a reconstruir. Mas aí eu quero que você veja 3 coisas específicas que eu quero falar com você. Eu não vou falar especificamente sobre a reconstrução. Eu quero falar sobre esse coração de Neemias, sobre o coração do profeta, sobre o coração do homem de Deus, sobre o nosso coração como homens e mulheres de Deus. Primeiro é que ele estava numa situação ruim. Ele já era cativo, ele foi levado cativo. Ele estava ali num lugar que ele não gostaria de estar. Ele estava longe da pátria, ele estava longe da sua família, longe dos seus queridos. Provavelmente viu muitos deles morrerem, ficarem para trás. Mas ele estava numa situação ruim, mas ele não deixou de perceber que o povo lá em Judá estava sofrendo e ele precisava fazer alguma coisa por isso. Então, amados, fique certo de que todo mundo também, mesmo que nós estejamos passando por um problema, mesmo que nós estejamos passando por uma situação ruim, certos de que todos nós, todo mundo também está passando por um outro problema. Qual a diferença? A diferença é como nós vamos reagir a isso. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é o maior de todos. Muitas vezes nós achamos que só nós temos problemas. Muitas vezes nós achamos que os outros não compreendem aquilo que nós estamos passando. Mas Neemias aqui provou de que por mais que ele estivesse passando por uma situação complicada, uma situação difícil, haviam outras pessoas que também estavam passando por problemas semelhantes ou até piores do que os problemas de Neemias. Então fique certo de que outros irmãos no mundo, outros irmãos na sua cidade, outros irmãos na sua comunidade, outros irmãos na sua família ou na igreja também estão passando por momentos de luta, de dificuldade, também estão passando por problemas, assim como você, né? O pobre, o rico, o empregado, o patrão, todos estão passando por aflições e por momentos difíceis. Por quê? Jesus mesmo falou, né? João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Fique forte, se fortaleça, né? Porque se Jesus passou pelos problemas também e conseguiu vencê-los, em nome de Jesus, nós também conseguimos vencer os nossos problemas. E quando Jesus fala, é a palavra de Deus de consolo, de orientação para as nossas vidas. Não pense que só você está passando por um momento de dificuldade, né? Fique certo de que quem está lá na igreja sentado ao seu lado, à direita ou à esquerda, às vezes o seu vizinho de porta, às vezes alguém perto de você no mesmo bairro, também está passando uma dificuldade. E às vezes até maior do que a sua. Neemias tinha um coração que estava sensível às necessidades. Então, Neemias, como profeta de Deus, como homem de Deus, estava sensível àquilo que o povo estava passando, seus queridos, seus conterrâneos, aqueles que ele amava, a sua família de fé estava passando ali naquele momento. Porque, amados, nós não somos sozinhos, nós não somos únicos, né? Nós somos uma comunidade, nós somos um grupo, nós somos uma só fé, uma só esperança, uma só força em Cristo Jesus. Paulo mesmo falou, né? Falando sobre o corpo de Cristo, que nós somos os membros e Cristo é a cabeça.
Então, somos partes do mesmo corpo de Cristo. Amém? Então, por maior que seja o seu problema, sempre tem alguém, né, com um problema maior do que o seu, passando as lutas internas, externas, psicológicas na mente, né? E muitas vezes o que o inimigo faz? Coloca na nossa vida que nós estamos com um problema que não tem solução, que nós estamos passando por uma dificuldade em que ninguém olha para nós, que não tem solução e que não podemos fazer nada a esse respeito. Caímos na mentira de Satanás de que tudo está perdido, né? E que tudo acontece conosco, tudo de ruim acontece conosco. Mas existe ainda, né, a visão de Deus na nossa vida, a poderosa ação de Deus, a mão do Senhor sobre nós para nos ajudarmos. E quando o nosso olhar deixa de estar somente em nós e nos nossos problemas, nós podemos alcançar alcançar o favor de Deus sobre as nossas vidas. Então, Neemias tinha um problema. Ele estava preso também. Ele era escravo lá na fortaleza, junto com o rei. Ele também estava privado de fazer as coisas que ele tinha que fazer, que ele poderia fazer. Mas o seu coração também estava, como se diz, pensando junto, sendo alimentado pela esperança, por uma oração, por querer ajudar, né? Por estar sentindo a aflição do povo lá. Imagina o povo também na destruição, passando frio, passando fome, sem ter como plantar, sem ter como colher, nas ruínas, né? Na destruição total também. Ali, pelo menos com o rei, ele tinha como se alimentar e aonde ficar. Então, isso fala sobre um coração de compaixão, de você ter paixão, amor, sentir empatia pelo outro. Então, se nós somos um povo de Deus, um só coração, um só espírito, como eu já falei, somos parte do corpo do Senhor. Nós temos que estar sensíveis ao clamor do outro que está perto de nós. E sabe o que eu aprendo, então, com a vida de Neemias? Que por mais que eu tenha um problema, por mais que eu esteja passando por alguma dificuldade, eu posso ser usado por Deus para resolver os problemas de outras pessoas. Olha que maravilhoso que Deus faz conosco. Você não precisa esperar estar completamente são, completamente sem nenhum problema para ajudar os outros. Porque se nós formos esperar estar perfeitos para ajudar as outras pessoas, socorrer outras pessoas, talvez nós nunca estejamos prontos para fazê-lo, não é mesmo? Então, Neemias me mostra que o coração dele em Deus, como profeta do Senhor, preocupado com o povo, é um coração que, apesar das circunstâncias, apesar das limitações, apesar da situação em que ele se encontrava, ele poderia ajudar o povo de Deus, poderia ajudar outras pessoas, poderia ajudar o seu próximo, a sua família, a ajudar aqueles que estavam perto dele. Ele poderia ser usado por Deus para resolver os problemas dos outros. Não foi assim também que aconteceu com José? Mesmo ele preso, mesmo sendo condenado, ele na prisão, ou com o rei, ou em Potifar na casa, aonde ele estava, Deus usou José para resolver o problema de outras pessoas e ser canal de bênção para essas vidas conhecerem o verdadeiro Deus. E é isso que nos torna cristãos e cristãs verdadeiros no Senhor, quando nós fazemos a diferença aonde nós estamos. Amém?
Tem gente que pensa assim como o mundo fala, né? Cada um por si, cada um que cuide de si e Deus por todos. Mas isso não é verdade, porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos irmãos e irmãs uns dos outros e precisamos nos fortalecer, ajudar uns aos outros, suportar uns aos outros, compadecer-nos uns dos outros. Isso foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Essa foi a palavra, essas foram as atitudes de Jesus. E esse foi o ensinamento que Jesus nos deixou enquanto esteve aqui conosco e nos deixou na sua palavra, ministrando conosco em todos os momentos, falando aos seus discípulos, ensinando que aquele que quer ser maior tem que ser menor. Aquele que queira estar servindo a Deus, que sirva aos seus irmãos, uns aos outros. Então, o povo, ele tinha um problemão, né? E Neemias o ajudou, voltou para sua terra, conseguiu, né, estrutura, conseguiu coisas, teve estratégia de Deus, pediu a carta lá para o rei, levou coisas para ajudar o povo, estava ali imbuído, estava ali com um propósito de ajudar a reconstruir a cidade, para ajudar o seu povo. Teve compaixão. E nós vemos também outras situações em que isso aconteceu. Lembra aqui de Paulo, em 2 Coríntios 1:3, né? Que ele fala que o povo das cidades ajudava onde ele estava preso. E o povo mandava oferta, mandava ajuda para Paulo, aonde ele estava, né? Através de, às vezes, Timóteo, os seus amigos mandavam para ele, mandavam suprimentos, mandavam livros, cartas, mandavam dinheiro para o sustento, para comprar comida. Então, isso é importante, nós estarmos atentos às necessidades. Porque hoje vivemos numa época do individualismo. O mundo hoje quer ser individualista. Então é cada um cuidando da sua própria casa, cada um cuidando da sua própria saúde, cada um cuidando das suas coisas. Só que muitas vezes nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, nós deixamos com que as coisas também atropelem os nossos sentimentos e as dificuldades que nós encontramos nos impedem de abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para ser como Neemias, para estarmos atentos às necessidades uns dos outros. Às vezes não precisa nem mesmo algo material, mas se for preciso que seja também algo material, mas às vezes uma ligação, um abraço, às vezes uma palavra de aconchego, dizer estou aqui, meu irmão, minha irmã, o que você está precisando, estou aqui em oração por você, estar sentindo a mesma coisa que o outro está sentindo. Isso eu aprendo com Neemias. E aí, quando eu começo a ajudar as outras pessoas, por último, para nós terminarmos, quando eu começo a ajudar outras pessoas, a me preocupar também com as necessidades dos outros, Deus começa a resolver os meus problemas. Neemias estava ali, então, imbuído da ideia de voltar para a sua cidade, para ajudar o povo a reconstruir a cidade. E aí, Deus, então, começa a mover as coisas através da vida de Neemias. Então, primeiro houve um mover de Neemias, primeiro houve o desejo no coração de Neemias, primeiro houve a empatia de Neemias para com o povo. E aí ele pediu o rei, e aí Deus começou a abrir as portas, Deus começou a abençoar, Deus começou a mandar até de outros lugares providências, provimentos, situações para reconstruir madeira, dinheiro, material necessário na reconstrução, que seria impossível para o povo. Então Deus vai suprindo as nossas necessidades conforme nós vamos fazendo
a obra de Deus, conforme nós vamos fazendo a vontade do Senhor, conforme nós vamos nos preocupando, falando uns com os outros, exercendo o mandato do Senhor que disse, né? Sermos um só corpo, assim como Ele é com o Pai. E isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Sermos um só corpo em Cristo Jesus. Então, amado, eu não sei qual a dificuldade sua nessa semana. Qual a sua dificuldade hoje? Qual foi o seu pensamento que você teve hoje? Mas Deus te levou a estar junto aqui conosco, a ouvir dessa palavra, a saber que o seu sofrimento não é um único sofrimento e a saber que Deus está com você, né? E mesmo nós tendo alguns problemas, passando por dificuldades, não impede de nós sermos usados por Deus para ajudar as outras pessoas, a sermos canal de bênçãos do Senhor Jesus na vida daqueles que estão precisando. E também quando nós começamos a agir, né, a vontade de Deus e fazer a palavra de Deus, a sermos a palavra de Deus nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, na vida dos nossos, aqueles que nos cercam, Deus começa a agir em nosso favor. Deus começa a abrir as portas, Deus começa a abrir as janelas dos céus, a trazer provisão, a trazer o mantimento, a trazer aquilo que é necessário para que nós possamos fazer a nossa obra e Ele começa a agir em nosso favor. Amém, amado? Porque nosso Deus é poderoso. Ele está ali conosco, vendo tanto, Deus estava vendo tanto o sofrimento do povo lá de Judá, quanto o sofrimento de Neemias. E aí, quando Neemias se coloca na mão de Deus para ser usado como vaso, nas mãos do Senhor, Deus retrata, ajuda Neemias na sua dificuldade, fazendo com que, liberando o rei liberasse, imagine, liberasse o seu servo de estar ali junto com ele para retornar para casa, para ajudar aquele povo. Então, só Deus mesmo para mover no coração do rei. E aí abençoa Neemias, porque ele vai estar junto dos seus queridos, junto daqueles que ele estava tão preocupado. E abençoa também o povo que estava lá sofrendo, sozinho, desamparado, desanimado, e também orando a Deus e pedindo, Senhor, manda-nos, Senhor, um livramento, manda-nos, Senhor, alguém para nos ajudar. E Neemias foi essa pessoa usada por Deus para ajudar a reconstruir aquele lugar que ele amava. Então, amado, nós somos os profetas de Deus nessa geração, nessa terra, para sermos usados por Deus, para sermos usados pelo Senhor, para reconstruir a obra de Deus aqui neste lugar, reconstruir vidas, ajudar pessoas, reconstruir famílias, restabelecer a presença de Deus nos lugares. E Deus vai nos dando o provimento conforme a nossa necessidade. Eu creio nisso. Você crê? Em nome de Jesus, eu creio. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. E conforme nós nos colocamos na mão do Senhor, Ele vai abençoando. Ele vai provendo, vai trazendo a cura, vai trazendo o mover, vai trazendo, tirando o sofrimento, tirando a angústia, tirando a depressão. Quando nós nos preocupamos com outras pessoas, quando nós colocamos a nossa vida a favor de Deus, em empatia, para fazer a obra do Senhor, Deus move no nosso coração também a cura dos nossos sentimentos e a cura das nossas feridas. Amém? Que Deus possa te abençoar nessa noite, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque diante de Deus aquilo que está te atrapalhando essa noite. Coloque diante de Deus agora aquilo que está impedindo você de caminhar. Coloque diante de Deus, assim como Neemias colocou, antes de falar com ele, ele diz ali, coloquei diante do Senhor, orei ao Senhor Deus. Peça orientação a Deus e Ele dará a você em nome de Jesus. Pai querido,
Colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, como Neemias, Senhor, fez naquele dia ali, ó Pai. Ele estava sofrendo, mas também estava preocupado com o sofrimento, Senhor, das outras pessoas. Ó Pai, tantas lutas, tantas dificuldades nós passamos, mas nós também queremos estar, Senhor, atentos às necessidades do Teu povo. Dá-nos um coração, Senhor Deus, contrito diante de Ti, um coração, Senhor Deus, de compaixão pelo próximo, para que sejamos um só corpo, um só espírito com o Senhor. Assim como Jesus orou pedindo que nós fôssemos um, ó Pai, como Ele é com o Senhor, Deus. Faz de nós canal de bênção na vida, Senhor, da Tua igreja, da Tua família, Senhor Deus. Na vida, Senhor, dos nossos queridos, nossos irmãos, ó Pai. Usa-nos, Senhor, como vaso, Senhor, diante de Ti, como flecha diante de Ti. Usa-nos, Senhor, como canal de bênção, aonde estivermos, Senhor. Não importa onde estivermos, Senhor mostrou que Neemias estava num lugar, Senhor, improvável, Senhor. Ó Pai, preso do lado do rei, mas o Senhor usou ele ali. Não importa onde nós estejamos, o Senhor pode nos usar, ó Pai. Usa, Senhor, essa pessoa, esse irmão, essa irmã. Transforma essa vida essa noite. Traz, Senhor, um alento. Traz, Senhor Deus, Senhor, renovo, Senhor, essa noite. Traz a cura, Senhor, em nome de Jesus. Ministra sobre nós o Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amado. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e minha amada irmã. Que Deus possa trazer sobre a sua vida esta semana mesmo um conforto, um alento, e que você possa também ser canal de bênção aonde você está para a vida dos outros irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, as bênçãos do unigênito Filho Jesus Cristo e o doce consolo do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso
me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé.